Olá! A nossa conversa de hoje é sobre uma pessoa realmente especial. É uma homenagem a Francisco de Assis de Souza Filho, ou Assisinho, para quem eu conhecia de perto. A gente vai mergulhar na história dele para entender por que a vida e o trabalho que ele deixou marcaram tanta gente de um jeito tão profundo. E a gente já começa com essa frase que é de arrepiar. Ela foi tirada da homenagem que um grande amigo dele, o Alexandre Araújo Costa, escreveu. E ela captura perfeitamente o impacto do Assis. Repara que não diz apenas que ele era bom. A frase vai além, fala em um evento extremo do bem. Sabe, algo tão raro que é quase estatisticamente impossível de acontecer. É essa ideia que vai dar o tom de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, a pergunta que fica é essa, né? Quem foi o homem que conseguiu inspirar palavras com essa força toda? É isso que a gente vai descobrir agora, conhecendo um pouco mais da vida, da carreira e, claro, do legado de Francisco de Assis de Souza Filho. Para começar, a gente vai explorar a história dele pela perspectiva desse amigo. Isso ajuda a gente a entender a pessoa, a dimensão humana que existia por trás do grande cientista e do gestor público que ele foi. E uma das ideias mais fortes dessa homenagem é que o Assis era uma espécie de filho rebelde. Sabe, alguém que simplesmente não aceitava o que era esperado, o que era provável, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Vamos ver como essa rebeldia se manifestava na prática. E aqui a homenagem traz uma metáfora incrível, a Sísifo. É uma mistura do nome dele, Assis, com S, com Sísifo, aquele personagem da mitologia que empurra uma pedra montanha acima para sempre. À primeira vista parece uma luta sem sentido, né? Mas o ponto central é que a luta dele não era sobre inutilidade. Pelo contrário, era um ato de amor, de pura rebeldia contra a ideia de se conformar, de desistir. Mas qual era a tal pedra que o nosso Assísifo empurrava dia após dia? Era essa aqui. Um dos maiores e mais complexos desafios do nosso tempo: o gerenciamento do risco climático para garantir a sustentabilidade hídrica. É nesse ponto que aquela metáfora filosófica toda se conecta com a realidade, com a dedicação profissional de uma vida inteira. E toda essa dedicação, claro, se transformou num legado gigantesco. A homenagem usa outra imagem muito bonita, a de um açude cheio para descrever como ele transbordava conhecimento, generosidade, tudo. Então agora, a gente vai ver em detalhes o que foi que encheu esse reservatório. Bom, tudo começa com uma base acadêmica muito sólida. O que a gente vê aqui é uma jornada bem clara, super focada. Começa lá na graduação em Engenharia Civil, na Federal do Ceará, a UFC, e depois de passar pela USP, ele volta para a UFC como professor. É quase um ciclo se fechando, sabe? Mostra esse compromisso de construir tijolo por tijolo a base de conhecimento que ia definir ele. E os focos de pesquisa dele mostram a profundidade com que ele encarava o tema da água. Ele não olhava só um pedacinho do problema, não. Ele olhava o sistema inteiro, da alocação à economia, do planejamento ao impacto do clima. Cada um desses tópicos era uma peça daquele quebra-cabeça enorme que ele se dedicou a vida toda para montar. Essa imagem aqui mostra bem uma dualidade fundamental na carreira dele. O Assis não era só um acadêmico, um teórico. Ele era um cara que vivia com um pé na pesquisa rigorosa e o outro na aplicação prática, como gestor público. Ele fazia a ponte, levava a ciência para onde as decisões eram tomadas de verdade. E a influência dele era imensa, gente. Ele era um construtor de pontes. Ele conectava instituições regionais, como a COGER do Ceará, com órgãos nacionais, tipo a Agência Nacional de Águas, e também com parceiros internacionais de peso, como o Banco Mundial e a Universidade de Harvard. Essa rede toda mostra uma capacidade única de colaborar e liderar que ele tinha. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar esses papéis de liderança. Ele não foi só um participante, ele esteve no comando. Liderou departamentos na COGER por mais de uma década, presidiu a FUNSEMI, que é a Fundação de Metrologia do Ceará, e também a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Ou seja, ele estava no centro de decisões que impactaram diretamente a vida de milhões de pessoas. Agora a gente vai chegando na parte final. Vamos voltar para o coração da homenagem para entender por que o legado dele é descrito como algo permanente, invencível. Essa é a metáfora central. É a chave para tudo. A partida do Assis não deixou um vazio. Sabe por quê? Porque ele era um açude cheio. E o que acontece com um açude cheio? Ele transborda. Ele encheu tanto todo mundo ao redor com o conhecimento, a paixão e a generosidade dele, que na verdade ele não deixou um vácuo. Pelo contrário,
A herança dele é de abundância, não de perda. Então, a mensagem final é essa. O legado que ele deixou não é uma ausência que a gente lamenta, é uma presença que continua. Ele vive no trabalho dos alunos que ele formou, nos projetos que ele começou e, principalmente, na inspiração que ele plantou em cada colega e amigo que cruzou o caminho dele. E a gente termina com a frase final, super comovente da homenagem. É uma reflexão poética, né, sobre conexão, sobre os ciclos da vida, sobre a matéria de que tudo e todos nós somos feitos. É uma despedida que, na verdade, fala de um reencontro e nos deixa com essa imagem de um legado que é tão fundamental, tão eterno, quanto os próprios elementos da natureza.